Olá pessoal, aqui é Pai Rafael, do Terreiro de Umbanda Caboclo Flecheiro das Sete Flechas. E é um prazer estar com vocês no nosso primeiro podcast, Pode Ler, Conversa no Axé. E essa ideia ela surgiu de trazer para cada um de vocês uma conversa aberta sobre aquilo que é a religião, sobre a sociedade, sobre as questões atuais, sobre aquilo que acontece na nossa região, dentro da questão religiosa, dentro da questão de justiça, política, enfim. Uma conversa aberta com pessoas que trazem para nós um agrego de conhecimento, um agrego de informação. E eu estou muito feliz hoje de a nossa primeira convidada do nosso podcast ser a minha filha, mas uma advogada do ramo do direito militar, com uma representação enorme, não só na nossa região, mas no estado, quem diz até no Brasil, né, minha filha? E também muito engajada dentro daquilo que é a nossa causa, a causa da luta sobre a religião, sobre essas lutas que passamos, né? Exatamente. Então sejam todos bem-vindos e com vocês, Mariana. Muito obrigada, pai. Muito obrigada. Boa noite. Bom dia para quem for dia, boa noite para quem for de noite. Axé. Mari, começando com aquela velha pergunta mais clichê que possa existir, né? Me conta pra gente aqui um pouquinho do porquê que você escolheu ser advogada ou quando você descobriu que ia ser uma advogada. Sim. Eu acho que a gente continua essa descoberta, né? Ao longo. Isso não é nenhum clichê, não. Isso a gente vive isso, né? É um amadurecimento diário, de acordo com as nossas experiências, vai muito dizendo sobre quem nós somos, né? E sobre quem nós somos também vai dizendo as lutas que a gente escolhe, né? É isso que faz de nós, faz de nós guerreiros, né? A gente escolher as lutas pela qual a gente pode guerrear. Então, quando você se conhece, você consegue escolher com mais facilidade. Então, como o direito, em especial a arte do exercício da advocacia, ela está muito ligada a escolhas, né, de nicho, de atuação. A gente tem os contratualistas, a gente tem os criminalistas, o pessoal do ramo do direito do trabalho, a gente tem o pessoal do direito constitucional, que a gente vai falar muito hoje, mas isso diz muito sobre nós, né? Dentro do direito, a gente resolver, né, bancar uma causa, ainda que tenha uma conotação pessoal ou que seja meramente profissional, ela diz muito sobre nós. Então, acho que são essas escolhas que também compõem aquilo que a gente é como sujeito, mas que dizem muito de onde a gente vem e para onde a gente quer ir também. Axé. E diga-se de passagem que são lutas grandes, né? Sempre grandes lutas, né? O ato, eu acho que se descobrir advogado é um ato de coragem, principalmente nesse contexto de um mundo tão machista, né? E você hoje se destacar como uma grande advogada mulher, né? É um grande desafio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que você já teve, ou se não o maior. Mas conta um pouquinho, é isso mesmo? Porque assim, não é só no judiciário, né, que a gente enfrenta isso. Dentro do próprio direito criminal, a gente vê essa dificuldade. Porque, às vezes, é ambiente que envolve cárcere, é um ambiente que envolve mais hostilidade, né? E até nenhuma crítica a essa hostilidade. O sistema tem que ser assim como um todo, né? O sistema, para ele funcionar, ele tem que se manter uma certa distância das partes e está tudo certo também. Sim. Dentro do direito militar, a gente encontra isso também. Acho que dentro do direito bancário, muito isso também. Tem esse distanciamento ali do outro lado. Sim. Talvez o que a gente ainda tenha de mais humano ainda seja muito isso, a parte do direito do trabalho, a parte do direito penal, seja aquilo que nos aproxima mais da natureza humana e mais ainda o direito criminal, mas essa hostilidade é algo que o advogado enfrenta, né? A gente costuma dizer que ninguém gosta de advogado, né?
Delegado não gosta de advogado, juiz não gosta de advogado, promotor não gosta de advogado, nem advogado gosta de advogado. Então, né, a gente vive isso, Sim, né? se É uma assemelha. hostilidade Uhum. ela é constante. Para a mulher isso é difícil, né? A gente Hum. dizer que o ambiente não é machista, e eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. A filha, Eu qualquer um não que te tenho. conheça um pouquinho sabe que não é um problema para ti. Não, eu não tenho nenhum problema nem com o ambiente feminista ou com o ambiente machista, porque eu sinceramente, é uma militância que eu não levanto, até porque é um tema que não diz muito sobre mim, né? Eu Sim. sou muito bem resolvida em relação a isso, mas existe, né? A gente A vê, gente respeita esses é, pontos de quem quer, de mas quem dizer que tem, a gente mas não sente, né? não A sente, gente né? sente sim, né? A gente sente muito em algumas causas que a gente compra, que às vezes se tem uma certa resistência. E há muito tempo atrás, quando eu comecei, talvez há 15 anos atrás, isso era pior ainda, né? Assim, Imagino. eu costumo falar isso tanto para minha equipe quanto para as advogadas mais novas ali de associação, que começa a ir para quartel. Hoje se encontra um campo dentro do direito militar, em especial, né, o direito penal militar, muito mais aberto do que eu encontrei 15 anos atrás. E você foi a Né? desbravadora disso, Ainda né? antes de mim, ainda veio, tinha uma outra advogada, uma grande advogada, inclusive, no Estado, que foi a primeira advogada da associação. Olha que legal. Ela veio antes de mim ainda, né? E para ela acho que foi mais difícil ainda, né? Mas a gente tem, né, essa característica de ter sido, né, um dos primeiros escritórios a encampar mesmo essa luta pelo trabalho militar, pelo servidor público militar, pela segurança pública, né? Porque o que a gente defende são homens de segurança pública, independente de ser policial ou não, é o que a gente acaba fazendo, mas é um ambiente hostil, Sim. né? Quando você entra ou numa secretaria de segurança, ou num quartel, ou dentro de uma delegacia federal, ainda assim é um ambiente hostil. Eu imagino, Dentro de uma sala de audiência, sim, né, os embates, os confrontos, eles são muito grandes, porque, embora eu trabalhe para a segurança pública, eu trabalho dentro do direito criminal, né? Então, é o direito criminal público. ele é um direito criminal, mas voltado ao militarismo, é isso? O militar ele está submetido, né, a um código próprio, que é o Código Penal Militar, que é onde nós temos todos os crimes que o militar pode cometer, os crimes militares, que só os militares cometem, tanto os militares estaduais quanto os militares federais, né, ou seja, das Forças Armadas. E nós temos o Código de Processo Penal Militar, que diz como que esse processo vai tramitar dentro da Justiça Militar. Então, nós Sim. temos a Justiça Militar Federal, que ela cuida, então, das Forças Armadas, dos crimes cometidos por membros das Forças Armadas, e a gente tem as Justiças Militares Estaduais, cada estado tem a sua, né, que são ligadas Entendi. ao Tribunal de Justiça, sendo que a gente tem 3 estados no Brasil que tem tribunal próprio. Nós não temos, a gente se submete ao Tribunal de Justiça. Entendi. Mas nós temos a Justiça Militar é um prédio, é um juiz só para aquilo, são dois promotores só para a Justiça Militar, né? Então é um corpo de serventuários que só serve à Justiça Militar, tem uma tramitação dentro do sistema de protocolo que é própria da Justiça Militar. Então, eu nem posso protocolar um processo que é competência da Justiça Militar na vara da Fazenda, por exemplo. É contra o Estado, então é vara da Fazenda. Não. Né? Entendi. Nós temos uma lei que fixa, ok, é contra o Estado, tá? É uma anulação de ato contra o Estado. Mas eu tenho uma lei que diz esta competência da Justiça Militar. Eu acho que nem Então, vocês sabiam disso, viu? a Eu gente também não tem sabia. por isso que o volume é grande, né? A demanda é grande. Então, o ambiente é hostil, no geral. Então quer dizer, Mari, que a justiça militar, do direito militar, ela é ela tem leis próprias, ela não Tem leis seria a mesma próprias. do direito civil, Não, não, nem do direito penal nem do comum. direito Não, penal comum. não. São raros os casos, e hoje em dia, com a legislação que a gente tem atual, são raros os casos em que o militar comete crime comum. Entendi. É, na, Porque ele passa do princípio de ele ser militar então, 24 horas ele por comete dia. o crime que a gente chama, não é o crime do militar, né? É o crime para o militar, é aquilo que Entendi, serve para ele, né? entendi. Então, hoje são bem raros os casos, e eu me lembro praticamente de um só, assim, que é o mais comum, talvez seja o homicídio, né? Quando ele não encontra o respaldo legal ali para justificar um confronto policial, ou de repente o que acontece no seu ambiente fora do serviço, Fora do serviço. quando um policial, quando um militar em específico, ele é acusado do crime de homicídio, do 121, do Código Penal comum, ele acaba não tendo aquela justificativa, que são as excludentes de licitude,
e aí ele não responde na justiça militar. Ele Entendi. responde na justiça comum, porque a justiça militar afasta a competência do tribunal do júri. Como a gente tem, então, o tribunal do júri, que é uma outra especialidade do direito criminal, essa especialidade ela fica intocada. Então, a justiça militar ela puxa quase tudo, mas ela não puxa algumas especialidades e ela reserva de forma expressa no artigo 9º, ela reserva a competência do tribunal do júri. Então, o que é competência do tribunal do júri não é da justiça militar. E aí a gente tem, então, os crimes dolosos contra a vida, tentado ou... Que são essas as exceções. São as exceções. Que Mas são legal. poucas as exceções, elas estão previstas, né, em lei. E é até importante que se tenha essa divisão de leis, até mesmo para poder proteger o cidadão. Aqui a gente não está falando do militar, colocando o militar como algo inacessível, e também a gente não está falando do cidadão de bem, a gente está falando da maneira de trabalho. Pelo contrário, né? Justamente um excesso de cuidado, né? Todo um arcabouço que o judiciário tem para processar e punir seus Para poder agentes, defender né? aqueles que nos Então, defendem. essa conversa de que a justiça militar né, ela é protecionista, a justiça militar, não acontece nada. Então, assim, quem fala isso não conhece direito da justiça militar, porque o número de processos é alto, ela é uma justiça que processa e processa muito seus agentes, né, isso no Brasil inteiro. E também a gente tem, claro, né, o que se acaba respondendo dentro do quartel, que é um outro espelhamento de uma conduta. Então, uma conduta na rua, por exemplo, pode espelhar em 4 processos diferentes. Né? Então, mas falando especificamente da justiça militar, se processa muito. Nossa, eu acho que se a gente ficar falando sobre o teu ramo de atuação, a gente fica aqui falando a noite inteira e acho que ainda temos ainda assunto para mais uns 3 podcasts, né? Mas é interessante, esse é o intuito desse podcast, é trazer informação dentro daquilo que é o interesse de um povo, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que aqueles que estão a nos servir, né, que estão a nos proteger, eles podem tudo, eles são protegidos e amparados pela lei, e é muito pelo contrário. Não, tem muitas extremamente cobrados e vigiados. E deve ser assim, né? E deve ser assim. E graças a isso temos esse grande ofício dentro do próprio direito, né? Que é o direito criminal penal, né? É o penal militar. Penal militar, desculpe, isso. E eu acho que é interessante a gente trazer isso também, Mari, dentro de uma conotação hoje, que eu acho que tanto minha curiosidade, mas eu tenho certeza que de muitos que estão assistindo nós hoje, é trazer você quanto essa advogada, né? E eu acho que a pergunta, ela é como que tu vê hoje, você sendo essa advogada brilhante dentro do direito militar, essa mistura, essa polarização, podemos dizer, colocar aqui política? Podemos colocar uma questão política, em que hoje a gente vê tantos casos, tanto da justiça comum, né, tantos casos hediondos, e muitas vezes a gente vê também alguns excessos. Como que a gente pode fazer? Vamos dizer assim, a minha pergunta, elaborando ela de uma maneira melhor, Mari, talvez um preparo melhor. Isso é uma resposta que tem muitas vertentes, porque é um combinado de fatores, né, para uma determinada formação acabar dando errado, e claro, tem um contexto e o contexto também. contrário também, que vamos dizer que a pessoa, o cidadão comum, né, hoje a pobreza está instaurada de uma magnitude tão grande em que os pequenos delitos que tanto afligem as famílias e muitas vezes até tiram a vida de pais, de trabalhadores, de filhos, está associada muitas vezes também à falta de estudo, de saúde. É endêmico, né? Aí a gente está falando de uma questão estrutural e ela é sistêmica, né? Porque ela pega todos os ramos que o Estado deveria cobrir, então segurança, educação, saúde,
né, saneamento básico, então é tudo que o Estado deveria prover e não faz o provimento, é tudo que a nossa Constituição prevê como direito fundamental. Uhum. Então, o direito à saúde, ao saneamento básico, à segurança, o direito à educação, isso são direitos que são garantidos pelo artigo 5º da Constituição. Né? Então, são direitos fundamentais, eles não podem ser mexidos. E quando o Estado falha de forma estrutural, sistêmica, em todos os seus níveis de organização, e mais do que só falha, ele é inerte, e mais do que só falha, é inerte, ele ainda consegue fazer com que a situação fique pior. Né? Uhum. Então, aí a gente tem o que a gente chama de grave lesão a direitos fundamentais. Olha que Então, a interessante. grave lesão a direitos fundamentais, e aí a gente tem o pessoal dos direitos humanos que pode, né, aprofundar isso, mas essa grave lesão dos direitos fundamentais acaba acontecendo quando você tem uma afronta, né, uma lesão a direitos fundamentais, que no nosso caso não é difícil, está escrito no artigo 5º, não precisa, né, é só É só olhar. buscar aí no artigo 5º. Então, quando você tem essa afronta de forma sistêmica, de forma estrutural e de forma que ela abranja uma coletividade. Vamos dizer da seguinte forma, para ver se eu entendi, Mari, é como se aqueles hoje que estão mais à marginalidade, então, né, os grandes concentrações de PCC, essas nomenclaturas que se dá à criminalidade, enfim, eles ganham mais força quando se está desestruturado o Não contexto? sei. Não, eu nem chegaria nesse ponto, Não? não, porque eu acho que a gente nem dá para misturar aí o crime organizado com a falha do Estado. Tipo, a Uhum. gente não pode, a gente não tem como ligar uma coisa a outra. Sim. Porque a gente tem locais em que o crime organizado cresce e o Estado é presente. Né? Uhum. E a gente tem também locais em que o Estado não é presente e, no entanto, a coletividade se auto-organiza. Então, eu não vejo uma relação muito clara e eu acho que isso demandaria um estudo, além Mais de aprofundados. geográfico, um estudo político e social especificamente daquela localidade, mas não acho que tem uma relação totalmente direta, né, com uma ausência do Estado com o crescimento ou implementação do crime organizado. O que eu digo nesse sentido não é nem a ausência do Estado, o que eu digo é a falta que o Estado pode fazer para capacitar e dar capacidade de atuação desses militares para poder estar indo de encontro a Mas esse. essa aí é É uma muito questão complexo, muito né? complexa, que envolve Muito. segurança pública, política de segurança pública, né? Eu Que compreendo. envolve os meios estaduais, os meios federais e também, às vezes, os meios locais também, e também de combate, né? Eu vejo cada que um dos ataques, né? Eu vejo que esses militares que se colocam à frente são grandes heróis, né? São São, grandes porque deixam de lado a sua família, sim, deixam de lado a sua estrutura, a sua base, né? sim, Toda para poder defender a nossa base. exatamente. E eu acho que você fazendo esse papel, do qual você faz maravilhosamente bem, Mário, eu acho que a tua resposta ela foi bem lúcida, né? E eu acho que tirou da gente muitas dúvidas quanto a essa parte do direito criminal, Sim, do penal, né? Aliás, perdão, do direito militar. isso, Né? Criminal, penal, que quando você isso. falou do direito criminal, eu fiquei direito A criminal, gente tem o penal. direito criminal comum e o direito criminal militar. Isso, perfeito. Assim como a gente tem o criminal federal também, o criminal eleitoral, que a Sim, gente tem. não tem outros tipos de crime que não são os definidos ali no Código Penal. E eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer, eu acho que ela cabe, saindo um pouco do direito militar, Sim, sim. tá? Para a gente entrar dentro de uma questão hoje que também assola muito a sociedade como um todo. O que acontece? Eu vejo aqui pela casa, você acompanha isso também, que nós temos aqui o apoio às pessoas que precisam, e muitas vezes aquilo que elas precisam são informação. Isso. Muitas vezes aquilo que elas precisam é apenas um caminho, um direcionamento. E aqui, através de tantas pessoas, inclusive você, a gente consegue direcionar essas pessoas e nós vemos resultados reais na vida dessas pessoas.
Porque muitas vezes elas ficam com tanto medo do direito, elas ficam com tanto medo do advogado, de entrar, porque parece que, como tu mesmo falou, a figura do advogado ela é hostil, ela parece que você está procurando um advogado, você está procurando um processo, você quer acabar com a vida de alguém. Muito pelo contrário. Sim. Assemelha muito as nossas escolhas, viu? Exatamente. Não é muito diferente de Pai de Santo. Todo mundo odeia, mas a hora que o cara aperta... É assim, acontece. Assim é o advogado. Então eu vejo, a minha pergunta ela se faz nesse sentido. Aonde que essas pessoas que hoje estão nos assistindo, elas podem estar buscando, talvez, esse auxílio, esse direcionamento, essa orientação? Sim. Né? Olha, depende muito daquilo que a pessoa está passando no momento, né? Eu acho que sempre o melhor número para se ligar numa situação de desespero ou de emergência é 190. Isso aí todo mundo tem que saber para quem ligar, Axé. né? As delegacias, em especial as delegacias da mulher e as delegacias da infância, então as DPCAMs, né? Elas também podem e devem ser acionadas, né? Sempre que um ambiente doméstico estiver em risco. A gente tem ainda aqui, especificamente aqui na nossa cidade, a gente tem as delegacias federais, então a gente tem recebido também demanda de quem vem de fora, né? O imigrante que vem, que o Brasil recebe, também ele acaba tendo demandas sociais porque ele é inserido nesse meio, né? Então a gente tem a Delegacia Federal da Polícia Federal aqui também. Mas 190 e as delegacias de proteção à mulher e à infância, né, à criança, elas são fundamentais, né? Também a gente tem aqui bem próximo, inclusive aqui da gente, a gente tem o serviço de apoio universitário, né, que quase todas as cidades de pequeno ou médio porte têm, que são as bases onde se tem os atendimentos, seja da psicologia, seja do serviço social, olha que seja bacana, do pessoal do direito, né? Então, quase todas as bases de formação acadêmica, elas demandam que num determinado período para frente você faça o tal do estágio. Né? Então, locais onde tem uma certa estrutura acadêmica de universidade presente, fisicamente presente, quase todos esses locais têm esses serviços de atendimento. Na medicina, na farmácia, na psicologia, no serviço social, no direito. Nós ainda temos os juizados especiais, né? O juizado especial criminal e o juizado especial civil, onde qualquer um do povo pode entrar e pedir para que se faça uma petição, né? Não precisa de advogado. Né? Então, são os casos que se enquadram lá na Lei 9.099. E eu acho que isso, com todos esses argumentos, todas essas entidades que você nos passou, né, que realmente, muitas vezes eu acredito que seja a falta de informação, ou até pior, às vezes o medo, né? É o medo de tomar qualquer atitude que venha a se arrepender depois, mas acaba colocando em risco a própria vida dos outros, por uma questão de normalizar aquilo que não é normal. Então, acho que qualquer uma dessas entidades, se você estiver precisando, acho que é ligar de fato, é procurar essa assistência. Rede Catarina de Proteção à Mulher também, que é um serviço, é um projeto da Polícia Militar Santa Catarina, que é extremamente interessante, tem seus celulares com os botões de alarme, né, com os acionamentos, o aplicativo de acionamento de perigo, de socorro. Isso está tudo no aplicativo? Está tudo no aplicativo. Qual é o nome do aplicativo? Tem a Rede Catarina e a gente tem um aplicativo da própria Polícia Militar também. E até seria interessante trazer alguém da Rede Catarina para falar sobre isso. Claro que sim, olha só. Vamos acessar aqui embaixo para vocês terem essa informação, Rede Catarina. A Rede Catarina da Polícia Militar é um projeto social, né, vinculado à Polícia Militar do Estado, que então traz não só a informação, mas também as formas de combate e proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade, de determinada urgência no ambiente doméstico. Então, acho que é bem interessante, Mari, trazer então, esse oficial... Não, hoje em dia a gente tem até a gente tem relatos até de pedidos de pizza que foram feitas por 190, que o policial que está do outro lado, ele se toca de que se trata de um pedido de emergência. E aí ele pede o endereço, aí ele pergunta quantas pessoas, para quantas pessoas, para saber que tipo de acionamento ele tem que fazer, né, de quantidade de viaturas e tudo mais. Ou seja, a gente tem, né, um policiamento preparado também
né, para lidar com isso, né, sim. para receber esse tipo de alerta, né, esse tipo, a gente tem várias e várias, né, manifestações que são inclusive internacionais, o X na mão, né, para pedir socorro quando estiver passando pela rua e precisar, né, alguém vira a mão para trás, está com um X na mão, aquela pessoa está precisando de ajuda naquele momento, né, então a gente tem relatos aqui de pessoas que ligaram pedindo, né, fazendo pedidos de comidas, pedindo de delivery, na verdade era um pedido de ajuda, né, que você E, estava tu, fazendo para a polícia militar. e veja só, esse, essa maneira de pedir socorro com o X na mão, isso está bem difundido já no Isso é mundo, né? internacional, né? Mas um projeto tão grande quanto esse da Rede Catarina, eu acho que a gente precisa ajudar a divulgar isso. Sim. Muitas vezes o Estado, como um todo, ele tenta fazer essas divulgações, mas muitas vezes falta também conscientização do povo de procurar maneiras para se proteger, né, Sim. Maria? Eu acho que esse O é um grande... 190, a DPCAM, o próprio site da PMSC, né, para saber qual é o batalhão mais próximo. Mas o 90 funciona O sempre. 90 funciona Ele vai sempre. sempre funcionar até quando tiver com uma ruim de área, o 190 vai dar um jeito de ligar, a emergência vai ligar. Né? Tem telefones que até fazem isso sozinhos, né? Em caso de acidente, eles já acionam o 90. Sim. Então, ele sempre vai funcionar. O 90 sempre vai funcionar. Né? E isso não é só sobre polícia. Né? O Isso 190 sempre vai funcionar. e ele não é, aqui a gente não fala sobre o direito militar, a gente fala sobre a Cidadania, necessidade, a né? Isso é um necessidade de exercício de cidadania. cidadania, isso, né? Exatamente. Você saber a quem recorrer na necessidade de pedir ajuda é um exercício de cidadania. E é uma luta pessoal também, porque vemos muitos casos de pessoas que vêm com as suas mazelas familiares, mazelas de etnia social, enfim, tantas outras prisões Sim, que trazem, que impedem elas de tomar sim, determinadas atitudes que sim, podem salvar a própria vida. sim. Né? O serviço social, a psicologia, isso é É todo estrutural, né? É estrutural. estrutural. É o que a gente estava falando É sobre estrutural. a própria questão da Constituição. Sim, Né? E que a gente vai falar, sim. aproveitando já esse gancho, falar um pouquinho sobre a Constituição, trazer um pouquinho para nosso lado, né? Falar um pouquinho Sim, sobre isso, que eu acho que é muito legal, acho que é muito sim. bacana toda essa questão constitucional em que a gente vive. Mas existe alguns determinados problemas que ele eu confesso para ti que me deixa um pouco consternado. Que é o quê? A gente diz, a gente diz não, constitucionalmente o Brasil é um Estado laico. Isso, Né? Então, ele nos garante a igualdade isso. no culto. Mas a gente sabe que a questão, separando a questão constitucional, que é a lei, e aquilo que é o que rege, regulamenta, existe uma diferença muito grande. Isso, historicamente, as pessoas de religiões brasileiras, afro-brasileiras, muito, aqui colocando muito a questão do candomblé, a questão da Umbanda em si, né, Mari? Mas eu queria começar essa pergunta de uma maneira diferente. Porque todo mundo fala, porque o Brasil é laico e eu tenho direitos. O Brasil é laico e Não. eu tenho... Quem tem direitos é o Brasil nisso, né? A Constituição, ela é um caderno, né, onde a gente tem várias normas ali, princípios e normas, que ditam o dever ser de cada brasileiro que vive, então, sob o regime democrático de direito. Então, é uma carta constitucional, né, a gente chama né, de Constituição Cidadã, que ela vem no pós-regime ditatorial que o Brasil sofreu, sendo, então, como uma carta, né, que respeita os princípios da dignidade humana e que converge com os princípios fundamentais, né, com o conceito de princípio fundamental, que é um conceito que vem do pós-guerra. Sim, Né? Então, a gente tem a convergência de um conjunto, de um caderno, que diga para o Brasil como que ele vai daqui para frente, naquele momento histórico, né? Lá sim, quando a Constituição, lá quando o Poder Constituinte aprova, né, o texto constitucional, diz para o Brasil como é que ele vai funcionar, então, no sim. pós-regime. Até Né? tem aquela regrinha básica, né, que o cidadão ele pode tudo desde que a lei diga que não. E Assim, o Estado
Tem que a lei dizer o que pode fazer. O agente do Estado só pode fazer Aquilo que a lei determina. Que faça. Então, a gente vem de um regime que não estava dentro, né? Não tinha uma convergência com o Estado Democrático de Direito, ou seja, nós não éramos uma democracia, né? Nós estávamos submetidos a um regime militar. Então, não estávamos, né, sob a égide de um Estado democrático. Sim. E mais ainda, né, não estávamos sob a égide de um Estado democrático de direito. Então, vem a Constituição e diz que o Brasil passa a ser, então, regido por um Estado democrático de direito. E o que isso significa? Quando a gente fala que o Brasil é um Estado laico, e aí quando a gente fala isso dentro da Constituição Federal, tem uma razão de ser. É na Constituição Federal que a gente diz como que o Estado vai se reger. Né? Então, é na Constituição que a gente diz o que é direito fundamental, o que é direito social, depois é o artigo 6º, que é o artigo que vem subsequente ao artigo 5º, que vai dizer aquilo que é direito do cidadão de forma coletiva, aquilo que é direito individual, que vai dizer quais são as competências de cada órgão, legislativo, executivo, judiciário, que vai dizer como que cada órgão dessa estrutura toda que a gente tem vai funcionar. Regulamenta todas as normas. Estruturalmente, como que o Brasil funciona, né? O Brasil, então, se divide em territórios, um distrito, município, né? É a Constituição que fala isso pra gente, né? Então, quem é que dá o conceito de Estado? Quem é que dá o conceito de geográfico, né? De divisão geográfica do Brasil? É a Constituição. Né? Quem é que diz o que o judiciário pode fazer? Até onde o judiciário pode ir? Por que determinados direitos eles são indisponíveis? Né? Por que eu posso matar alguém em legítima defesa? Por que eu posso... por que a gente não tem eutanásia no Brasil, por exemplo? Mas eu acho que é melhor nós trocar de assunto, porque se disser essa questão aí de matar em legítima defesa, vai ter muitas perguntas em cima disso, viu? É a Constituição que fala pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode. Então, a Constituição ela vai dizer o Brasil é um Estado laico. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil não é um Estado cujo regime de Estado é um regime teleológico. Então, por exemplo, a gente tem no Irã, a gente tem especificamente nos Estados Islâmicos, né? Não são estados que são regidos pelo Estado Democrático de Direito. Eles podem até ser progressivos, eles podem até ser auto-organizados, eles até podem ter uma estrutura de Estado, como de fato tem, mas eles não são uma democracia. Eles têm um regime totalitário. Sim, que seria regido pela própria fé. São regidos pela fé. Entendi. Então a gente tem o Islã, que é o que o cidadão pode e não pode fazer. Está regulamentado pelo Alcorão. E não pode estar regulamentado pelo Alcorão. E no nosso caso, como nós somos um Estado democrático de direito, o que nós podemos, não podemos fazer, e o que o Estado pode, não pode fazer, qual é o limite de atuação do Estado, ele está regido pela Constituição. Ou seja, os nossos direitos, os nossos deveres, eles não estão vinculados a um livro sagrado ou a uma determinada fé, mas sim a um conjunto de normas e princípios de dever ser que regem o Brasil, independente da sua escolha religiosa. Então, quando se fala, mas o Brasil é um Estado laico, mas a igreja pode e a gente não pode. Mas assim, é que a discussão não é essa. Porque o fato do Brasil ser um Estado laico ou não é uma categoria que é própria da natureza do Estado Democrático de Direito. Foi aquilo que foi constitucionalizado. Porque você não tem como ter um Estado Democrático de Direito e também você está vinculado a um determinado livro sagrado. Sim. Não existe isso. Eu acho que o buraco é até um pouquinho mais embaixo, então, né, Mari? Observando por essas características que tu falou, a questão ela está mais embaixo, ela é mais profunda. Por quê? Porque o Estado laico de direito me protege em algumas situações, mas eu, quanto sacerdote, dentro daquilo que é a minha busca da minha casa, do meu terreiro, enfim, eu preciso estar indo de encontro para me entender aonde que equaciona e onde é que eu encontro esse ponto de equilíbrio para de fato estar dentro, ser constitucional a minha defesa. Mas é que, na verdade, é a própria Constituição que te dá essa resposta, porque a Constituição te garante o direito de crença. Sim. A Constituição não fala você vai ser católico. Sim. Você vai ser evangélico. Sim. A Constituição ela te dá a liberdade de crença. Exato. Ela te dá a liberdade de expressão e a liberdade religiosa.
Sim. Então, a Constituição ela já proíbe, né, que o Brasil tenha um livro sagrado como mandamento fundamental de como a gente se auto-organiza. Então, a gente já sabe que nós não somos auto-organizados por um livro sagrado ou por um mandamento religioso. Nós somos regidos por um conjunto de normas constitucionais. Sim. Né? Nós, e grande parte do Ocidente, né, funcionamos dessa forma. Mas, além disso, é esse mesmo diploma, essa mesma carta constitucional que nos dá a liberdade de crença. E mais, depois nós temos ainda os códigos penais, né? Os códigos que a gente teve alterações que acabaram incluindo outros direitos, outras proteções que a gente tem, mas em muito específico a gente tem o artigo 140 e a gente vai ter o 208 depois. Então a gente vai ter o 140, que é a injúria racial, né, que é o ataque por conta da sua escolha religiosa, é o ataque contra a sua honra, né, porque a injúria é uma modalidade de crime contra a honra, por conta da sua escolha de fé, né, ou de etnia, ou qualquer coisa que ligue né, a sua essência de ser, né, independente de raça, de pele, de escolha religiosa. E a gente vai ter ainda lá o 208, que ele tem o núcleo fundamental do tipo penal, que é o que a gente chama Sim. quando a gente vai estudar, porque o Código Penal são sempre verbos, né? Uhum. Então, né, matar alguém, roubar, furtar, é sempre verbos, né? Sim. Aí ele diz o que é e ele já coloca a penalidade embaixo. Depois tem as agravantes, as atenuantes, as formas qualificadas. Mas, em específico, o 208, ele fala que nós temos 3 núcleos fundamentais, né? O primeiro dele é você fazer chacota de alguém por conta da escolha religiosa. Depois nós temos ainda o impedimento do culto religioso. E depois a gente ainda tem o vilipêndio religioso, que é uma outra modalidade, né? É um outro núcleo, né, penal, é uma outra Uhum. conduta que está tipificada nesse E o que mesmo. seria o vilipêndio? É você quebrar, você Depredar. Quando a gente depredar. vê muitas situações. A gente vê aquela Praça dos Orixás, por exemplo, em Salvador, que queimaram, Sim, queimaram o foi até agora Oxalá. restituída agora a Isso, imagem de uma estela do isso, Ilha isso. Chapon-Sunjá, né? Então, quando a gente vê esse tipo de ataque, isso não é só uma depredação de patrimônio público, porque às vezes isso é patrimônio público, né? Porque às vezes está Sim. dentro de um parque, ou dentro, como é esse caso. Mas mesmo dentro do Mas próprio terreno. mesmo assim, né, a conduta de quem o praticou também se insere no 208, que é o vilipêndio religioso. E todos esses, eles nos defendem de ataques, daquilo que a gente sofre muito, que seriam o próprio preconceito religioso, né, como um todo, mas não falando somente do preconceito religioso, que nem eu digo, eu gosto muito de falar isso. Eu não gosto de levantar bandeiras. Eu acho que todos nós temos que lutar pelos nossos direitos. Sim. Eu acho que é um dever quanto cidadãos a gente lutar por aquilo que é nosso, o nosso direito. E aí é que eu queria te perguntar isso, que eu acho que tem muitas casas, muitos sacerdotes que têm essas dúvidas, e que eu acho que isso pode elucidar até os filhos. Bom, todos aqueles que são, de alguma forma, atuantes dentro da nossa religião, Mari. Quais seriam os passos hoje, vamos dizer assim, para uma organização de uma instituição, uma casa religiosa, um terreiro religioso? O que o sacerdote... Porque eu vou te falar o que aconteceu comigo, que lá atrás, quando eu comecei, eu fui na prefeitura em busca de um alvará. Porque a gente não tem algo que diga, porque você fez uma faculdade que se torna pai de santo. Você vivencia e se torna o pai de santo, está ali colocado em cima dos guias, dos orixás, enfim, e daquele próprio pai de santo que te fez pai de santo. Mas tu chega no poder público e eu simplesmente, a minha resposta ela foi que eu não precisava ter nenhum tipo de alvará por conta de que a prefeitura, no caso, a prefeitura aqui entendia, de Itajaí, no caso, né, que não precisaria de alvará. Não é uma resposta, não é tão simples assim, né? Não é tão simples e nem pode, né? Porque é um local que tem a frequência de pessoas diferentes em determinados dias da semana, em determinados horários que precisam ser autorregularizados, né? Ou seja, acaba que o que acontece na prática é que as casas mais organizadas, elas primeiro se auto-organizam,
para depois buscar a autorização. Quando, na verdade, o estabelecimento comum é o contrário, né? Ele primeiro busca o que ele pode, o que ele não pode fazer, para daí ele adequar as normas internas dele. E a gente percebe que nas casas o caminho é sempre, quase sempre inverso, principalmente nas casas mais organizadas. Né? É sempre já existe um limite do que se pode, o que não se pode fazer, e depois vai se buscar a regulamentação. Né? Seja por questões sociais mesmo, né? Como o pai acabou de falar, seja por questões próprias estruturalmente, né? Às vezes a prefeitura também, às vezes é um local muito pequeno, enfim, né? É a primeira vez que se fala sobre isso na cidade, mas hoje a gente tem um preparo um pouco maior, né? Mas quase sempre o caminho é esse. É as casas se auto-organizarem, né? No que diz respeito ao que pode e o que não pode, né? Quanto a horários, volume, né? Enfim, A atuação do culto como um atuação, todo. né? Condução do culto como um todo, né? Desde o seu começo, meio e fim, né? O que entra, o que não entra, que aí também vai muito De né? casa De para casa para casa. casa. Mas pode reparar se isso não é um padrão. As casas, elas acabam, às vezes, por muitas vezes, fechando tudo. Então, tudo não pode, e depois ela acaba, conforme a regulamentação vem, ela acaba fazendo, não é, exceções não é no sentido mesmo litúrgico da palavra, né? Acaba fazendo as exceções de acordo com a sua realidade. Eu Mas vejo fica com tanto medo que ela acaba fechando, né? Eu vejo que a instituição religiosa de matriz africana como um todo acaba sempre tendo que, e lógico, estou aqui tirando as comparações, não existe comparação, que nem tu falou da tua própria advogada que veio antes de você, não tem como comparar o sacrifício Sim. dela com o seu, e tampouco as outras que virão depois de você. Mas eu vejo que é um desbravamento, é sempre uma luta muito grande, excessiva de ter esse direito. Eu acho que tem que ser regulamentado, tem que ser oficializado, e é lógico, isso eu digo uma opinião minha, quanto o Pai de Santo da minha casa, né? Não vou Isso para o falar. próprio funcionamento do Estado, isso para E para garantia de direitos daquela casa, né? para um dia, a hora que alguém chamar uma viatura, né, porque a casa está com volume alto ou porque a casa está incomodando determinado vizinho, a casa saber até onde ela pode ir, né, Sim. e até onde ela tem que recuar, porque daí é uma convivência, uma situação de convivência, né, de convívio social. Sim. Mas mesmo nos Estados Islâmicos, por exemplo, existe a presença de outras religiões. Sim. E elas são extremamente toleradas. Não há intolerância religiosa mesmo nos estados não democráticos. Né? Então, você vê, por exemplo, eu convivi muito no Irã durante muito tempo, eles são islâmicos, né? Eles não são democráticos, né? Eles têm o Ayatollah, né? Que é o chefe de Estado, e eles têm várias e várias outras culturas religiosas presentes no próprio país. Né? O que não se permite é que, sendo islâmico, você frequente outro lugar. Exato. Mas, como a gente tem mais no Brasil isso, né? Porque a Umbanda é muito ligada a determinados grupos regionais, até geográficos, que acaba sendo uma coisa meio que no quintal do vizinho, meio que no quintal da avó, meio que. E assim vai indo. E aí é muito próxima, né? E aí, às vezes, acaba que frequenta aqui, mas frequenta ali. No Estado Islâmico a gente não tem isso. Mas essa convivência, a convivência com outras culturas, inclusive com casos de candomblé, inclusive com casos de umbanda, que temos hoje no Oriente, Dubai, por exemplo, ela existe e ela é feita. E não há relato nenhum de nenhum problema de intolerância. E eu acho que é isso que é a busca desse direito da regulamentação. Acho que essa é a palavra nesse sentido, né? A regulamentação ter uma eficiência para que essas casas possam estar existentes perante a sociedade e não ser... Porque muitas vezes hoje o Pai de Santo ele fala pelo seu CPF. Sim. E esse é um grande problema porque o Pai de Santo ele fala de forma física, pessoa física. E quando ele responde dentro de uma casa, não é uma pessoa física, sim, né? Sim. E dito isso, eu acho que a grande luta hoje é justamente esse reconhecimento em que as pessoas elas possam ter a liberdade de culto, como conhecemos várias pessoas que vêm aqui na nossa casa, frequentar a nossa casa, mas vai na religião católica, vai na religião evangélica, enfim. Mas o que a gente busca é que com essas regulamentações as pessoas elas tenham de fato o orgulho e se sintam à vontade de poder proferir a sua fé e dizer, não, eu sou um bandista, eu sou candomblé,
candombleísta. A gente vê isso escuso ainda, É né? muito, A gente muito vê isso escuro. ainda, né? Passado tanto tempo, né? A gente passado 45 anos aí de um início de um novo pensamento democrático, que depois se culminou futuramente depois com a ordem democrática que a gente tem hoje, mesmo já com a Corte Interamericana de Direitos, mesmo com os direitos humanos declarados anteriormente à nossa Constituição, mesmo assim, a gente, passado tantos anos, a gente ainda acaba escondendo, né, a nossa religião, a nossa escolha, como é que a gente, né, profetiza a nossa fé, como é que a gente exercita isso dentro de uma escolha de cidadania. A realidade é que ainda vivemos dentro de um contexto extremamente preconceituoso, Sim, tanto religiosamente, racialmente, etnicamente, por questão de orientação sexual, e assim porque vai, a né? gente tem muito ligado à Umbanda, isso é inegável, isso é histórico, né? A gente tem ligado à Umbanda um fator que é muito predominante nisso, que é a própria origem, né? Sim. Então, quando a gente tem a Umbanda altamente ligada, né, à história da escravidão na América Latina e no Brasil, você tem dois pilares de uma mesma coisa. É que a Umbanda, na realidade, ela surge depois de um tempo, ela dita, Né? dita propriamente como uma religião de cunho brasileiro, é uma religião brasileira que veio através dos próprios índios, que quando chegaram aqui os navios, já existiam esses índios aqui, né? E ela se assemelha muito, ela se conecta muito, apesar de ser religiões totalmente distintas, a Umbanda com a sua forma de fazer, da sua forma de existência, o candomblé com a sua forma de fazer, com a sua forma de existência, que traz daí da África todo aquele conceito de rezas, de doutrinas, que faz aquela miscigenação de raças, e traz esse contexto histórico para dentro do Brasil, e a Umbanda ela vem trazendo juntamente também com tudo isso, e é isso Sim, que... é bem isso aí, é quando a gente começa a tirar essas camadas, era Isso. bem que eu ia chegar. Quando a gente começa a tirar essas camadas, a gente vê que o pilar é muito parecido, Uhum. né? Então, assim, então o problema não está com a Umbanda, o problema está com o brasileiro, É o ser né? diferente, né? Porque o impulso que faz eu rejeitar o estranho, aquilo que não é comum para mim, é o mesmo. Uhum. Né? Então, isso, no nosso caso, é histórico já. E vivemos aqui dentro de uma, de uma região consolidada, Geograficamente, extremamente, onde esse assunto é extremamente colonizados por alemães, por italianos, né? italianos, A gente tem a presença da cultura europeia muito forte aqui, da cultura branca, e o preconceito né? dessas E aí próprias a gente culturas, vê, né? então assim, não é só um problema de preconceito. A gente tem uma coisa que é muito pior do que o preconceito, que é a intolerância. Uhum. Né? Então, a intolerância, ela é o sintoma maior do preconceito. Então, se você se diz, eu não sou preconceituoso, mas você é intolerante, você é Você preconceituoso. é mais do que Porque a preconceituoso. intolerância, ela é só um sintoma. Ela Uhum. é um sintoma de uma característica que, no nosso caso, ela é social, ela é econômica, ela é religiosa, ela é cultural, ela é geográfica. Né? Então, isso, ou seja, é só né, mais uma forma de a gente chegar na mesma conclusão, no mesmo loop. Porque a gente vê isso, não é de hoje, né? Assim, então, o problema não está com a Umbanda, o problema está com o brasileiro. É o brasileiro preconceituoso, o brasileiro intolerante. Eu digo até mais, infelizmente mais, né? Não é o brasileiro, é o povo. Então, é O o povo como um povo todo, né? O povo brasileiro, o povo porque tu olha e tu vê os olhares, e eu acho que isso é uma coisa que é de grande tom, de uma afinidade tão linda, que é poder te trazer aqui e tá quebrando um pouco desse paradigma, desses conceitos e preconceitos, né? Vemos aqui uma branca, loira, de olho claro, né? Que vem falar justamente sobre essas mazelas em que a nossa ancestralidade, que a nossa raiz sofre tanto e que nós sofremos até hoje. Não vamos falar aqui sobre o Não é uma direito de questão de fala, militância ali, né? não, Não, não é uma porque nós questão. não podemos Eu não falar posso querer me comparar, né, isso, mas com a dor, por exemplo, de uma mãe de baixa renda,
negra, e Não. às vezes com uma escolha de gênero Mas mais dolorida. nós podemos fazer a Eu não tenho como diferença. sentir essa dor, mas A gente, eu tenho como tentar me colocar no lugar, eu tenho como tentar explicar e eu tenho como tentar dar a mão. Mas é lógico que o meu lugar de fala é privilegiado, exato. né? E é E isso eu que eu acho que tenho a essa gente tem que ter essa consciência. consciência. A gente tem que ter essa consciência, porque senão fica muito fácil, né? É Uhum. muito fácil A falar. gente levantar, por isso que eu É digo, muito não fácil levantar bandeiras. da arquibancada você gritar quem tá pra lá e quem tá ali na quadra jogando, né? Exatamente. Então, eu acho que isso não se faz. Então, eu tenho muita consciência do meu local de fala, da onde eu falo hoje, né? Inclusive de poder falar, né? A fé que eu acredito, a fé que eu vivo, né? Porque isso também não foi sempre assim. Isso não é de sempre isso, né? Não nasci dessa Não, forma. dentro da minha própria casa isso também era, e em alguns momentos até é tratado de forma um pouco mais reservada. Isso é muito meu. Isso não pertence, Ao talvez, à família coletivo. como um todo. A vivência da Umbanda é muito meu. Uhum. É um momento meu. Quando eu tô lá, ninguém me chama, ninguém fala comigo, porque sabem que eu tô ali no meu momento, das minhas anotações, as minhas coisas, enfim, lendo os meus livros ali. Aquilo é um momento meu, ali, dali ninguém me tira. Então, isso, ninguém chega muito perto ali, quando eu tô ali naquele momento, porque é algo que é muito meu. É muito É, próprio, não é né? algo que a família inteira, por mais que se tenha afeto, que se tenha carinho, que todo mundo goste muito, se sinta bem na casa, mas não é algo que a família inteira frequenta, como a gente vê nos cultos de domingo, onde a Exatamente. família inteira vai. Nós somos É, a resistência, né? então a A gente nossa recebe isso. religião é a resistência É. propriamente dita, né? E eu tenho muito E a resistência orgulho, brasileira mesmo, né? sim. Outro dia eu fiquei indignada, porque lá onde eu moro não queriam fazer festa de Halloween, que eu adoro, não vou falar mal de Halloween, não, eu adoro, viu? Adoro Halloween. Mas, peraí, a gente aqui, a gente é brasileiro, a gente dá um banda, a gente aqui é Cosme e Damião, né? E no dia do índio, quando se tem, É, rezam para poder chegar de uma vez para poder é, ter o feriado para não poder é. trabalhar e tu não vê E não uma vê consciência, exatamente né? uma consciência, Que né, eu e acho que uma uma reconstrução. consciência de gratidão mesmo, né? Porque Sim, mas é uma consciência histórica, isso daí não tem nem como a não gente tem nem discutir muito, mas como. é uma consciência histórica. É É, terrível. Mas assim, Maria, terminando, eu queria te fazer uma pergunta, claro. uma última pergunta, que eu acho que é muito importante, né? Não menos e também não mais importante do que tudo isso que a gente vem falando aqui. É, qual é hoje para essas mulheres, né, falando das mulheres Em mesmo, né, em específico, né? específico das mulheres, por conta de tanto sofrimento, tanta diferença de trato, Sim. tanta diferença de privilégios, Uhum. né? É, qual o teu conselho hoje para essas mulheres que hoje querem ingressar na advocacia, que sonham em ser... O que tu aconselha elas? Qual é o pulo do gato? Olha, pode ser um conselho antigo, mas eu acho que ele funciona muito bem, assim. Olha, corre a tua gíria e vai atrás do que é teu. Porque, assim, a tua independência financeira é algo que ninguém vai te tirar. O teu dinheiro, a tua herança, pode ser bloqueada, o banco pode pegar, você pode perder, mas a tua capacidade de trabalho, a tua capacidade de sair da onde você Intelecto, tirou, de se desenvolver enquanto pessoa, né, academicamente, profissionalmente, como mãe, independente da tua escolha, mas seja independente. Vai atrás do teu dinheiro. Não receba. Né? Se você tem uma herança, se você tem um marido, muito que bem, mas não receba isso como um norteador da tua vida. Corra atrás do teu sempre, sempre. Né? Eu vim de uma família com uma infância muito boa, mas eu tinha 12 anos e trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Daí, quando eu tinha 15 anos e meu pai perdeu tudo, faliu mesmo, o que salvou a minha e a minha irmã foi o fato de a gente saber trabalhar. Eu, se me deixar, eu vendo batom e e faz pronto. acontecer. E como fiz tantas vezes. Sim. Porque quando meu pai faliu, a gente era muito nova, e pra gente só tinha uma alternativa, saber recomeçar. Mas como que você ensina a saber recomeçar alguém que tinha tudo, sempre teve tudo? Uhum. Então essa consciência tem que vir desde muito cedo. Desde muito cedo. Então, meus pais criaram mulheres fortes.
Eu criei uma filha forte. E eu ensino que ela crie a filha dela, se tiver filha, se ela quiser tiver, e se for filha mulher, que crie forte. Como toda gente, eu sou filha de uma mulher muito forte. Eu sou neta de uma mulher muito forte. Eu já nasci com o médico dizendo, ela não vai sobreviver. E a minha avó fez o santo. Achei. E a minha avó fez o santo e ela disse, eu vou fazer e essa menina vai nascer. Então, eu já vim de uma geração de mulheres muito fortes, lá da década de 50. Então, e eu criei, a minha irmã é igualzinha a mim, e eu criei uma filha forte. Então, e eu acho que é muito isso, essa propagação da resistência e da fortaleza. Porque isso, a vida, ela vai te pedir uma hora. Por mais perfeita que seja a tua vida, ela vai te exigir em algum momento que você se posicione. E aí, independente do dinheiro que você tem no banco, você tem que se posicionar. Isso, ou seja, isso não é um conceito financeiro. A independência não é um conceito financeiro. Ele é um conceito de ser. Porque não adianta nada você ter o teu cartão black e você não poder frequentar onde você quer, ou você não poder dizer o que pensa. Então, quando eu falo sejam independentes, tenham essa capacidade de recomeçar e tenham essa capacidade de propagar mulheres fortes. E aí a tua fala. Se não tiver filha, que você propague isso na tua sobrinha, que você propague isso na amiga da tua filha que estiver em casa e te admira, que você propague isso na tua vizinha, que você propague isso na filha da tua amiga. Né? Eu tive tantos exemplos de mulheres fortes que me rodearam lá na década de 80, que me rodeavam, né? E que são mulheres fortes até hoje, na minha são presenças fortes até hoje. Então, você criar essa geração de mulheres fortes, independente de ter a questão de ser tua filha ou não, você é responsável também. Eu cuido para criar mulheres fortes que trabalham comigo. E as meninas que trabalham comigo, eu cuido para que elas sejam advogadas fortes, combativas, imbativas, do combate, do enfrentamento, que não tenham medo, que do não enfrentamento lúcido, do enfrentamento sóbrio, mas que sejam mulheres fortes. Né, que não se acovardam, né, com promotor, com juiz, independente de qual seja a figura masculina ali na tua frente, mas que sejam mulheres combativas. Então, e eu cuido para que elas também sejam assim. Então, não é só a tua linhagem sanguínea, mas faça com que o círculo de mulheres que te circule seja um círculo de mulheres fortes. Faça isso pela tua amiga. Se cerque de mulheres que você inspira e que você inspira também. Seja a inspiração e E isso inspire isso. não tem outra forma de fazer isso sem ser pelo exemplo, né? Pela história de vida, né? Pelo legado. Porque você não se identifica com alguém só pela conta bancária dela. Você não se identifica com alguém só por causa da idade dela. Você não se identifica com alguém por causa da roupa que ela veste. Pela estrutura do Não, corpo físico, para enfim. sua estrutura de ser, não. Né? Você pode ter que olhar, gostei daquele cabelo, mas para tua estrutura de ser, não. É sempre como a pessoa se posiciona. Então, a forma como você se posiciona perante o mundo diz muito sobre você. Reflete. Muito. E a forma como as mulheres se posicionam diz muito sobre as coisas que fizeram. Independente daquilo que faz para viver, não é disso que a gente está falando, a independência que a gente está falando não é dessa, Sim. não é só financeira, mas é uma independência moral, social, intelectual. Então, uma hora a vida vai te chamar para se posicionar. Uma hora você vai ter que fazer escolhas, uma hora você vai ter que falar. E você tem que saber falar. E você tem que falar. Tem que falar. E tem que falar. Você não pode ficar. Não, você vai ter que falar. Tem que falar. Né? E uma história tem que se sustentar depois do capítulo 1. É verdade. Né? Porque senão é muito fácil, você fica tão raso que você só tem o primeiro capítulo ali. E daí o resto? E o resto da tua história? Como é que é contada? É contada por quem? Aí eu lhe pergunto uma outra coisa, geralmente é contada pelos homens, né? O capítulo 2 e o capítulo 3 é contada pelos homens. A história que nos contam. Exatamente. Então, se você não quiser uma história contada pelos outros, uma história que te contam, saiba falar a sua própria história, porque senão fatalmente quando chegar no capítulo 2 e você não souber sustentar a tua fala, alguém vai falar por você. E geralmente não vai geralmente ser é um você. homem. Exatamente. E vem muito condiz muito com aquilo tudo que a gente estava falando, de entender o seu posicionamento, o seu lugar. Né? Eu não estou no seu lugar agora de fala, agora dizendo eu não estou no seu lugar de fala, e não gostaria de estar, porque só você sabe tudo que passou para estar aonde você está. Mas eu quero dizer que eu admiro pessoas, mulheres fortes como você. Eu acho que o Brasil ele é um símbolo de mulheres fortes. Existem
todos os tipos de pessoas, mas ela traz essa conotação da força feminina, Sim. né? E nós, da nossa Sim, religião, sim. podemos A falar gente das explica nossas de uma mães. forma, claro. Das nossas mães, A né? gente tem uma explicação para isso. Seria tão né? mais fácil dizer assim, é só você prestar atenção naquilo, na sua cabeça, naquilo que é o seu ori, da onde você vem, que você vai, não tem como ser fraca, né? Mari, eu queria te agradecer profundamente por você estar dedicando o seu tempo, por você estar dedicando o seu espaço, por você estar vindo aqui nos presentear com tanto conhecimento, vir nos trazer essas informações, e espero que esse seja só o primeiro de muitos outros, viu? Que eu vou te chamar mais vezes para a gente falar sobre o direito, sobre as questões do direito militar, mas não só disso, do direito constitucional. E queria já deixar para vocês também, quem tiver qualquer tipo de pergunta, pode deixar. Que numa próxima vez a gente vai estar fazendo aqui, respondendo essas perguntas. E já convido para a semana que vem, às 7 horas da noite, vai lá, assiste o nosso próximo podcast, Pode Ler, Conversa no Axé, viu? Agradecendo você, Mário, mais uma vez. Um grande beijo, fiquem com Deus. Que Oxalá abençoe a cada um de vocês e que todos os guias possam nos conduzir àquilo que é próspero, que é de bem e que seja de axé. Até a próxima.